Ok. Ai, amigos, amigas, irmãos e irmãs de ideal, de jornada, de luta, boa tarde para todos que aqui estamos, boa noite para aqueles que vão assistir mais tarde pelo YouTube, não é? Bom dia se assistirem amanhã, enfim. Para mim é uma alegria imensa estar aqui novamente, depois de muitos anos em que eu fiquei fora. Aqui, o Redenção é a casa do meu coração, há muito tempo, há muito tempo. O nosso encontro de hoje é um estudo, né? Porque eu sempre digo, eu não sou oradora, eu não sou palestrante, eu simplesmente sou uma estudiosa, necessitada de aprender muita coisa ainda, de compreender muita coisa ainda das leis da vida, que são as leis divinas. E perante a atualidade, tudo que está acontecendo no nosso cotidiano, já há algum tempo e continua acontecendo, eu escolhi esse tema. E eu trouxe aqui, até mostrei para a companheira Silene, né, que eu fiz esse estudo, claro que com outras coisas selecionadas, mas muito similares, porque o título era o mesmo, Falsos Profetas, porém era da erraticidade. Só se referia aos da erraticidade. E isso foi feito aqui no dia 28 de março de 2003, há cerca pouco mais de 20 anos, né? E eu retomei esse tema, como eu disse, devido a tudo que estamos vendo acontecer na atualidade, com relação ao que Kardec colocou como título aqui desse capítulo, né? Falsos cristos e falsos profetas. E como introdução, em 2003, eu peguei uma citação de Allan Kardec, do livro O que é o Espiritismo. E ele dizia, isso está na biografia, logo no início do livro, e ele dizia o seguinte, um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Veja, isso ele escreveu lá em 1859, que foi quando foi editado o livro que é o Espiritismo. E hoje é o que a gente ainda precisa pensar, refletir a respeito. Todos nós somos espíritos, tanto os desencarnados quanto nós aqui. Simplesmente estamos com a roupagem física, mais grosseira do que a roupagem perispirítica, ou seja, né, nosso corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito, como nós sabemos, não é? Porém, cada um de nós, seja quem formos, eu vou usar isso aqui, seja quem formos, cada um de nós, temos apenas aquele conhecimento que adquirimos no decorrer da nossa caminhada, tanto na nossa caminhada terrena, quanto na nossa caminhada na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Porque também lá teremos oportunidade, já tivemos e teremos ainda, certamente, oportunidade de estudar, de aprender alguma coisa a mais, de sermos esclarecidos em alguma coisa a mais. Agora, sempre, sempre, sobretudo no nosso retorno aqui no corpo físico, na carne, que embota um pouco a nossa percepção espiritual, né?
Tanto que a gente renasce o quê? Com o esquecimento do passado, né? A gente volta para aqui sem se lembrar de tudo que a gente já viveu, com raras exceções, há aqueles que conseguem se lembrar, e às vezes a gente consegue lembrar alguma coisa no quê? Durante o sono, né? Quando o nosso espírito se liberta do corpo físico. Acho que todos já tivemos uma informação a respeito disso, que toda noite nós, espíritos, deixamos esse corpo denso e, em perispírito, entramos em sintonia com os espíritos desencarnados, em afinidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com a nossa maneira de ser. Às vezes reencontramos amigos, familiares. Quando acordamos, nem sempre nos lembramos. Às vezes temos uma certa intuição, temos uma certa impressão, outras vezes até lembramos de alguns momentos, de alguns trechos, porém, ao voltar, o espírito fica mais embotado, entre aspas, né, gente? Então, temos que ter sempre atenção com aquilo que estamos recebendo, quer de espíritos encarnados, quer de espíritos desencarnados, que nenhum terá maior ou menor sabedoria, como disse Kardec ali, do que aquela que ele já conseguiu apreender, já conseguiu desenvolver. E muitas vezes acontece isso que nós vamos ver aqui, que eu peguei vários tópicos de toda a literatura kardeciana, da Revista Espírita, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos alertam fortemente quanto a isso. Se a gente lembrar de Jesus, o mestre maior, né, a gente vai lembrar que ele nos disse: tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente possa distinguir aquilo que efetivamente é útil e daquilo que não é útil, daquilo que efetivamente possa ser bom, daquilo que não venha a ser bom, ou que esteja camuflado e a gente não consiga ver, através da camuflagem, o lobo atrás da pele de cordeiro. Então, as advertências são muito grandes e muito graves, e a atualidade está nos requerendo isso, porque a gente está vendo, né, com a comunicação expandida da forma como ela está, a gente percebe muitas vezes colocações, mensagens que estão absolutamente em desacordo com uma reflexão conscienciosa, com aquilo que realmente pode ser benéfico para todos, porque não basta ser benéfico para um, é preciso que possa atingir a coletividade também, né? E a gente tem, inclusive, livros. Nós temos livros que vão sendo publicados, outros que já são publicados há algum tempo, que, ao lermos, merecem que a gente avalie muito criteriosamente. E não são poucos, não. Livros que são até muito conceituados dentro do mundo, dentro do meio espírita. Eu vou citar um exemplo, onde eu mesma já fiz sérias reflexões a respeito, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Há coisas válidas? Há. Mas há outras que a gente precisa analisar à luz dos conhecimentos que vieram posteriormente. Porque tudo progride. Kardec também disse isso a respeito da doutrina, né? Está lá. Quando a ciência vier comprovar que alguma coisa está enganosamente colocada dentro do corpo doutrinário, a doutrina se modificará naquele ponto, desde que ele esteja
rigorosamente comprovado como verdade. E é isso que nós precisamos fazer. Somos espíritas, prezamos a doutrina espírita, né? Respeitamos a doutrina espírita, os seus princípios, as suas propostas de progresso espiritual, que é o que todos queremos, porque é através do progresso espiritual que nós um dia seremos aquilo que tanto almejamos todos nós. Seremos felizes, porque estaremos vivenciando a lei maior que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Porque a justiça é a base. A justiça, a boa justiça, entre aspas, é que vai promover o quê? A solidariedade, o respeito, a fraternidade, desde que ela seja ampla, seja aplicada a todos, não importa o título, não importa quem seja, né? Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 6. Caríssimos, quem fala para nós é João, o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Ele já dizia isso lá, naquela época. E será que nós hoje não precisamos pensar nisso também? Será que a gente não tem exemplos por aí? Não só em outras seitas, filosofias, religiões, mas também na nossa? Em seguida, no item 9 do mesmo capítulo, Erasto, em Paris, em 1862, diz o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que se elabora uma transformação da humanidade. Nesses momentos, surgem uma multidão de ambiciosos e farsantes que se arvoram em reformadores e messias. Gente, nós não estamos comentando tanto dentro do meio e do movimento espíritas esse momento de transição que está requerendo de cada um de nós transformação individual e coletiva, porque a individual é necessária, mas é preciso que essa individual esteja dentro de um contexto, possa agir dentro de um contexto coletivo, para que efetivamente essa transição comece a se efetuar. Tem um ditado popular que eu imagino que se aplique a isso: uma andorinha só não faz verão. Então, somos seres coletivos. Está lá na Revista Espírita de 1864, não me lembro o mês. Kardec diz isso. Somos seres coletivos porque, enquanto houver alguém na miséria, alguém em sofrimento, nenhum de nós, da humanidade, estou falando da humanidade como um todo, é o que ele se referia, seremos inteiramente felizes, por melhor que a gente possa estar. Não é? Tudo nos atinge, tudo é interdependente. E hoje, mais do que nunca, diante dos meios de comunicação, nós sabemos, um minuto depois, onde houve uma invasão de uma cidade, de um povo, de uma nação, onde houve uma catástrofe. Segundos depois, se está acontecendo na Itália, como aconteceu há 1 ou 2 semanas atrás, a gente sabe, logo depois. Então, é por isso que ele disse para nós, Kardec, que somos seres coletivos, porque tudo nos atinge.
Nós estamos mergulhados nesse fluido que a tudo envolve e acompanhados de uma multidão. Vivemos numa nuvem, não foi isso que disse Paulo de Tarso? Uma nuvem de espíritos, no caso, né? Sejam quem forem. Claro que estarão muito próximos de nós aqueles que nós atraímos, como dissemos há pouco, com a nossa maneira de ser. Ser, pensar, sentir. Porque a gente fala muito no pensamento. Mas o sentimento é que dá cor, qualidade ao pensamento. Eu posso estar pensando assim, aleatoriamente, né? Sem nenhuma profundidade, sem nenhuma... Mas na medida em que eu coloco um sentimento, seja ele de carinho, seja ele de rancor, seja ele de ressentimento, seja ele de fraternidade, eu dou o quê? Força àquele pensamento, eu dou qualidade àquele pensamento, e ele vai ficar girando em torno de mim, criando a minha atmosfera espiritual. Então, pensamento e sentimento são fundamentais para construirmos essa transformação em nós, a nossa autoeducação, o nosso autoconhecimento. Muito bem. Aí eu tirei aqui também, que isso eu recebi depois, muito recentemente, da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Olha o nome que Kardec deu, né? Em outubro de 1862, disse o seguinte, no capítulo Dissertações Espíritas: desconfiai, pois, dos espíritos verbosos, de linguagem empolada e confusa, que exige tratos à bola para compreender. Olha o que a gente recebe de linguagem empolada, né? Linguagem confusa, que a gente praticamente tem que ir ao dicionário para saber o que está sendo dito. Outubro de 1862. Reconhecei a verdadeira superioridade pelo estilo conciso, claro e inteligível, sem esforço de imaginação. Porque pode haver muita imaginação própria naquilo que está sendo dito ali, daquilo que está sendo escrito e que a gente está lendo, achando que é verdadeiro, é autêntico. No mesmo mês, outubro de 1862, consta ainda: quanta gente se deixa levar por esse engodo mentiroso da adulação. Gente, como é comum isso. Como é comum isso em todo meio, né? Como a gente gosta de ser adulado, elogiado. Como isso faz bem ao nosso ego. Tem um livro de Joana de Ângeles, eu fiz a palestra sábado passado, por isso que eu estou lembrando bem. O livro parece que se chama Atitudes Renovadas, é isso. E o capítulo é o capítulo 20, chama-se Ditadura do Ego. E é essa coisa em nós chamada ego, ou seja, aquilo que dá origem à nossa uma atitude egocêntrica, egoísta, orgulhosa, enfim, né? É que nos faz gostar tanto de adulação, de elogios, de uma série de coisas que muitas vezes não cabem naquele momento e naquela situação. Em geral, até não cabem nunca, né? É preciso muito cuidado com isso. Escuta com satisfação o velhaco que elogia as suas fraquezas, porque pode haver o elogio sincero, né? Pode haver aquele, não vou chamar adulação, mas aquela acolhida, aquele envolvimento amoroso, autêntico, verdadeiro. Porém,
É preciso saber como ele nos chega e de quem ele nos chega. Ele aqui colocou uma palavra forte, né? Escuta com atenção, com satisfação, nosso ego, né? O velhaco que elogia as suas fraquezas. Ele não veio me dar um elogio de incentivo para desenvolver alguma faculdade positiva que eu já possa ter mostrado um traço de tê-la, né? Não, ele vem elogiar as minhas fraquezas, por quê? Porque é assim que se dominam as pessoas, é pelas fraquezas que somos dominados. Enquanto repele, o amigo sincero que lhe diz a verdade e lhe dá bons conselhos. Está lá, Allan Kardec, entre tudo, mais isso para nós, nos advertindo, continuando nos advertir para raciocinarmos, usarmos a razão e o bom senso e a lógica de que já somos senhores, né? Ainda falta muito para a gente desenvolver? Falta. Mas já somos, já fizemos conquistas. Ou não estaríamos aqui num sábado, a essa hora, né? Tentando aprender um pouquinho mais. Na introdução do Livro dos Espíritos, eu tenho que passar. Isso aí já passei. Na introdução do livro do Livro dos Espíritos, não, me perdoem, do Evangelho segundo o Espiritismo, é um item 2 que fala da autoridade da doutrina espírita. E lá está Kardec de novo. O primeiro controle é sem contradito da razão, à qual é necessário submeter sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. E eu botei em negrito porque está em negrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a gente muitas vezes se deixa iludir por certos nomes venerandos do meio e do movimento espírita. Não é? Muitas vezes a gente sequer avalia se aquele teor corresponde àquele nome que nós conhecemos como sendo uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa generosa. Será que tudo que nos tem chegado com uma assinatura de Bezerra é de Bezerra? Ou a gente só olha o nome e não avalia o conteúdo? Tudo de Emmanuel, tudo de A, B, C ou D, que seja tão conhecido no meio espírita, a gente tem o cuidado de analisar sob a lógica rigorosa, o bom senso e a razão, o conteúdo daquilo? Sou eu que estou falando, não está ali, ó. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais lido da codificação. Deve ser a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns. Nós temos aí circulando uma série até de livros, de mensagens recebidas só de um espírito e só de um médium. É isso que nos recomenda a doutrina espírita? O ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros, em diversos lugares diferentes. Agora, vamos trazer isso para a atualidade. Isso aqui foi em 1864, né? A data da edição do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos. Será que com os meios de difusão, divulgação, de comunicação que temos hoje, ainda dá para usar esse critério? Difícil, né? Difícil, porque dentro da rede de comunicações em geral, na internet,
Na mesma hora, vários podem se comunicar entre si. Cada vez mais a responsabilidade da avaliação, da aceitação ou não, está em nossas mãos. No uso da nossa inteligência, da nossa compreensão, que já conquistamos. Na Gênese, mais uma vez, Kardec nos fala sobre isso, né? Tal é o caráter essencial da doutrina, a própria condição da sua existência, do que resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do assentimento da generalidade não pode ser considerado parte integrante desta doutrina, mas simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. É essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, além disso, pelo cadinho da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Essa palavra perpetuidade, é preciso que a gente compreenda isso, né? E lá em Obras Postas, aqueles estudos ainda, reflexões e anotações que a esposa Amélie Boudet encontrou depois da desencarnação de Kardec, né? Ali é um momento em que ele fala do porquê da perpetuidade da doutrina espírita. É porque simplesmente a doutrina espírita sempre procura estar em concordância com as leis naturais, que são as leis divinas. É por isso. E que ela, com isso, caminha com o progresso, porque uma das leis divinas é a lei do progresso. Nada fica estagnado. Nada fica inativo. Tudo é dinâmica, tudo progride, tudo evolui. Quando fala aqui, essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, vamos lá, a consagração do assentimento da generalidade. Quem é que hoje, se a gente raciocina no que nós refletimos há pouco, no que diz respeito à difusão da comunicação através do mundo, qual é esse assentimento da generalidade? Somos cada um de nós. Somos cada um de nós que vamos formar essa generalidade através do... Escape, né? Cadê o escape? Está aqui, pronto. Somos nós, através da nossa observação, da nossa avaliação, que vamos formar essa coletividade concordante ou discordante. Concordante ou discordante, com cada coisa que a gente puder ter acesso, com cada leitura que seja dita de cunho espírita. Nós é que vamos fazer isso, cada vez mais, né? Agora, no Livro dos Médiuns, veja como isso tem tudo a ver com o que foi dito até agora por Kardec e os espíritos, a equipe espiritual que trabalhou com ele. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, a cegueira, né? O espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levar a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Olha que perigo. Porque não só, porque está ali falando do médium, né? Porque é um estudo dentro do Livro dos Médiuns, mas não são só os médiuns que se veem fascinados. Nós também podemos ficar fascinados.
por algum assunto, por alguma ideia, por algumas palavras, por alguma pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. E temos que ter cuidado com isso. Acho que muitos de nós conhecemos os livros, e pelo menos de nome, esse espírita, que tem muitos livros publicados, um professor, um filósofo, um escritor, José Herculano Pires. Ele faz um comentário à questão 239, que é a que trata da fascinação. A fascinação é mais comum do que se pensa. No meio espírita, ela se manifesta de maneira ardilosa, vê? Não é clara, não é objetiva, né? De maneira ardilosa, através de mensagens e livros comprometedores, tanto psicografados como de escritores vaidosos, e por meio de envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições. Herculano, José Herculano Pires, um espírita muito, muito estudioso, muito sério. Veja que ele chama a atenção aqui por meio do envolvimento de pregadores e de dirigentes de instituições, porque também acontece. Tanto o pregador quanto o dirigente de qualquer instituição, qualquer um deles, seja quem for e onde for, estão sujeitos a serem fascinados. E mais adiante há um estudo que fala, além de se verem fascinados por outros espíritos, encarnados ou desencarnados, pode haver o quê? Do pregador e do dirigente? A autofascinação. Eu me acho o melhor de todos os palestrantes. Eu me acho o melhor de todos os médiuns. Eu me acho o melhor de todos os dirigentes. É um perigo enorme isso. Porque ainda somos frágeis. Ainda somos frágeis. E eu, quando leio isso, desses que estudaram muito mais do que eu até aqui, eu fico pensando, não há aí nenhuma condenação a ninguém, a nenhum espírito, esteja ele do lado de lá ou do lado de cá. Mas há sim uma chamada para nós, uma chamada de atenção para nós, para que nós não nos deixemos envolver da mesma forma, para que nós não venhamos a sucumbir também em algum desses enganos, desses equívocos. Porque temos fragilidades, todos nós. Espíritos perfeitos não estão nem encarnados, nem ligados à psicosfera terrena. Há as exceções, nós sabemos. Algumas exceções, porém são as exceções, né? Todos estamos caminhando. Uns estão um pouco mais à frente, outros um pouco menos, mas todos ainda estamos caminhando. E isso é muito bom, porque a gente não pode parar. Falamos nisso há pouco, né, Arlete? Ainda que com os joelhos desconjuntados, vamos seguindo em frente. Recomendação de Paulo de Tarso. Ainda no livro dos médiuns, as mistificações. Haverá um meio de evitá-las para o médium, né? Essa é a pergunta. É claro, sim, é claro. Há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode dar. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afasteis disso, jamais sereis mistificados,
pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir. De onde se conclui? Pegaram pesado aí com a gente, que eles não têm meias palavras, eles não têm meias verdades, meias palavras, né? De onde se conclui que só é mistificado aquele que o merece. Espírito de verdade. Ninguém menos do que o espírito de verdade. E como é que nós podemos evitar aceitar mistificações? Raciocínio, avaliação, bom senso, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tem quase 2000 anos que tudo isso nos foi ensinado. Quase 2000 anos. E que hoje a doutrina espírita traz com essa clareza luminosa. E Allan Kardec faz um comentário embaixo em que ele diz: jamais se deixe ofuscar pelos nomes usados pelos espíritos para darem validade às suas palavras. É o conteúdo que vai dar validade às palavras, não é o nome. Porque qualquer um que a gente não conheça, não está vendo. Eu, por exemplo, não sou vidente, então não tenho não tenho essa possibilidade. Ele pode se dizer até Allan Kardec, ele pode até se dizer Jesus. Como é que eu vou saber? Pelo que ele está dizendo. Seja quem for. Pode até ser um anônimo dizendo coisas. Quantas mensagens tem? Até dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, em outros livros, dentro da Revista Espírita, inúmeras, um espírito amigo, ou simplesmente um espírito, que sequer deu o nome. No entanto, deixou ali esclarecimentos valiosos para nós. Então, é isso que importa. O que está ali não é o nome. Até porque, por exemplo, quanto a espíritos desencarnados, tem uma parte do Livro dos Espíritos que trata dos espíritos protetores, os chamados anjos da guarda, está lá até no título, né? Não me lembro qual é o número das questões, mas em que há uma em que pergunta, Kardec pergunta, mas como eu vou saber qual é o nome do meu espírito protetor? E a resposta é: o nome não importa. Não importa. Não se preocupe com isso, porque isso não é importante. Dizem lá de uma forma bem melhor do que eu estou dizendo agora, viu? Procurem lá que vocês vão achar. Também ainda Livro dos Médiuns, segunda parte, a 266, Identidade dos Espíritos. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes dos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregar aos estudos. A de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes. A de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito. Desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Lembra que falou nas palavras empoladas, pouco claras, né? Desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Não negligenciar de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Luís IX, rei de França, entre os anos 1400 e 1500 depois de Jesus, depois de Cristo, e que mais tarde ficou conhecido como São Luís, que Kardec indica como um dos trabalhadores protetores da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada por Kardec, né? Então, veja,
Não negligenciar de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. O que está dito aqui? Eu estou numa reunião, se manifesta um espírito, eu não posso questioná-lo? Por quê? Tem um capítulo inteiro dentro do Livro dos Médiuns que faz um estudo detalhado sobre evocação. No caso, eu não estou nem falando da evocação, está falando aqui de que uma recomendação, né, submetendo mais legítima confiança, uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregar de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão, todas as comunicações que receberdes. Mas se houver dúvida, eu posso e devo perguntar. Por favor, pode me esclarecer? Eu não entendi. Se for um espírito sério, ele vai acolher a minha pergunta. Eu estou querendo aprender, eu estou querendo entender. Estou querendo que me esclareça. Agora, se não for, ele pode até ficar indignado, né? Pode até ficar indignado, me repelir ou se afastar. São Luís, que trabalhou tanto com Kardec, né? Na Revista Espírita, de abril de 1866, também trata da revelação. O primeiro capítulo lá da Gênese, né, que trata disso também. Jamais o Espiritismo disse que era necessário fazer abnegação de seu julgamento e submeter-se cegamente ao dizer dos espíritos. São os próprios espíritos que nos dizem passar todas as suas palavras pelo cadinho da lógica. Fazer abnegação e submeter-se cegamente ao dizer dos espíritos. Quer dizer, vamos ser cegos seguindo um cego. Olha quanto tempo isso nos foi recomendado, né? Ainda a Revista Espírita, em novembro de 1867, e isso é um texto chamado Romance do Futuro. Os espíritos fazem parte da humanidade. A gente acha que não, né? Que espírito é uma coisa assim especial, fora da humanidade. Fazem parte da humanidade, não só os encarnados, os desencarnados também. E até que tenham atingido o ponto culminante da perfeição, eu abro aí uma janelinha, a perfeição relativa, aquela que a criatura pode atingir, porque a culminância da perfeição é de quem? Deus, a inteligência suprema. E até que tenham atingido o ponto culminante da perfeição para a qual gravitam, estão sujeitos a enganar-se. Eis porque jamais se deve fazer abnegação do livre-arbítrio e do raciocínio, mesmo em relação ao que vem do mundo dos espíritos. Jamais se deve aceitar de olhos fechados e sem o controle severo da lógica. Allan Kardec. Olha, em quantos momentos no nosso estudo doutrinário, em quantas obras a gente vai encontrar esse chamado para nós. Atenção, atenção, nós já temos condição de avaliar. Nós não precisamos mais seguir de olhos fechados. Nós não precisamos mais seguir como uma boiada, que um puxa lá na frente e vamos todos atrás, sem saber para onde vamos ou como vamos. Já não podemos mais. É a nossa responsabilidade assumir as nossas escolhas. Porque mesmo a omissão é uma escolha pela qual responderemos. Porque o que diz a doutrina? Não basta não fazer um mal. O bem é imprescindível. Porque quando a gente... não fiz mal nem bem, mas quando você deixou de fazer o bem,
de agir no bem, seja de que forma for. Não está prescrito isso ou aquilo. Aliás, eu vou citar uma outra passagem junto disso, uma outra resposta, que a qual eu me apego assim com unhas e dentes. Mas quando a gente deixa alguma forma de agir no bem como um todo, no nosso cotidiano, em coisas minúsculas que sejam, estamos dando espaço para que o mal se instale de alguma forma. Livro dos Espíritos, lá pelas 640 e não sei, alguma coisa, as questões. E logo depois Kardec pergunta, e é essa a questão, importantíssima para mim essa resposta, Kardec pergunta, mas o que é fazer o bem? E os Espíritos nos respondem, é ser útil, sempre que necessário, ao máximo possível. Eu acho isso de um amor, de um carinho, de uma caridade para conosco, de uma benevolência, de uma indulgência, a caridade como Jesus, né, está lá, questão conhecida, 886, né, como Jesus entendia a caridade, benevolência, indulgência e perdão. Essa resposta, para mim, é uma transcrição disso, de indulgência e benevolência. Será útil ao máximo possível, dentro do possível, né? Sempre que necessário, ao máximo possível. E todos nós já podemos fazer isso, né? Todos nós já podemos fazer isso. E aí? Vamos chegando ao final. Está aí o mestre, muito querido, muito sábio, e que nos disse, entre outras tantas coisas, coisas que eu até citei aqui, né? Essa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que nós temos que buscar. Dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas faculdades já conquistadas, das capacidades que já conquistamos, né? Nós podemos. A verdade absoluta está muito longe, né? A verdade absoluta está lá, na lei maior, na lei divina. Mas nós já temos muitos, de acordo comigo, estou falando de mim, né, gente? Já temos muitos fiapos dessa grande trama que é a verdade, que tudo envolve, que tudo abrange, né? E já podemos refletir a respeito disso aqui que disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu termino assim com ele e pergunto aqui, como eu fazia outrora, há muitos anos atrás. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, gente, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por me acolher, para que eu pudesse aqui com vocês nessa minha casa. Desculpe, o minha é nossa, né? Nossa casa tão querida. Trazer, lembrar tudo isso que esses ensinamentos espiritistas nos trazem. Obrigada. E um abraço carinhoso em cada um de vocês. Até.